Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Então, pessoal, nós temos aí o Bitcoin, o padrão, né, que levaria o Bitcoin a chegar a 94k, e mesmo assim poderia congestionar durante um tempo, eu tinha alertado. Foi desativado. Ah, Leandro, então quer dizer que o Bitcoin vai parar de subir? Não. Ele pode sofrer uma correção, vir aqui até os 65 mil dólares, como aconteceu aqui, ó, né? Bateu na 8,9, depois explodiu para cima. Então pode ser que ele, o padrão, o sinal Eagle, ocorreu aqui antes, fez as 3 ondas de alta, né? Até que fez essa quinta onda que falhou em ir para os 139 mil dólares. Ou seja, ele fez topo aqui e acionou o que eu chamo de fractal da morte. Então existia a probabilidade de correção, ele sofreu, e aqui ele está tentando corrigir mais. Está tentando cair mais, ou pelo menos congestionar por aqui. Quando ocorre o sinal Eagle, da metodologia Eagle, existe o ABC corretivo, que geralmente vai até a média exponencial 8,9. Aliás, que pode ir até a média exponencial 8,9 e a tendência continua depois. Então, durante esse ABC, é fundamental o holder buscar o timing certo para comprar para longo prazo. E nessa crise financeira que estamos vivenciando hoje, a grana tende a migrar para criptoativos descentralizados como o Bitcoin, ouro, prata e metais. E muita grana tende a entrar no mercado cripto por conta da portabilidade desse mercado, ou seja, as pessoas podem comprar Bitcoin, apenas saber 12 a 24 palavras e passar por qualquer fronteira com esses milhões na cabeça, com esses milhões que são acessíveis pelas palavras que elas têm na cabeça. Então esse é o poder do Bitcoin, coisa que o ouro e a prata não tem, apesar do Bitcoin ter os seus defeitos. Tem a Monero, tem Ethereum, tem... Então a grana tende a ir, muito dinheiro tende a ir para esses mercados, para esse mercado cripto por conta disso. Porque o dinheiro no banco pode ser travado, simplesmente os bancos podem impedir o saque do dinheiro. Então as pessoas vão para criptomoedas exatamente para ter esta autonomia de não ter o dinheiro congelado, transações travadas pela crise que tende a ocorrer nos bancos. Então pode ser que o Bitcoin ele estabilize por aqui, certo? Ou ele venha buscar a média 8,9 igual aconteceu aqui, ó, né? Essa região da 8,9 explodiu depois. E ele tende a subir no longo prazo. Então, pessoal, olha que incrível que está acontecendo. A gente não tem o final do ano ainda, mas sempre foi o easy money, né? 3 candles de alta, 3 candles de alta, cada candle aqui é um ano, né? 3 anos de alta, 1 de queda. 3 anos de alta, 1 de queda. Vai ser a mesma coisa agora, mas a gente tem o ano aí, não fechou ainda, a gente está aí, nem no meio do ano estamos ainda, mas a gente vê que o padrão está mudando, porque as coisas no mercado mudam. E muita gente pregando e estabelecendo operações, a manada estabelecendo operações nesse negócio de 3 anos de alta e 1 de queda. É só esperar um ano cair, um ano negativo, daí no ano, antes de terminar o ano, eu já saio vendendo casa e carro e coloco tudo em Bitcoin, que eu vou ganhar dinheiro fácil. Não é assim. Fora que o valor do Bitcoin de 100 mil dólares é um valor absurdo, precisa entrar trilhões para ele valorizar 1000%, etc. Então não vai ser como antes, porque o preço do Bitcoin é muito alto. Então as coisas estão mudando. Gráfico mensal, né? Também ele está aí com fraqueza, ou seja, ele deu o sinal Eagle aqui antes, fez
A primeira, segunda, tá na terceira onda, né? Ou seja, ele deu o sinal Eagle aqui, fez a onda 1 pequenininha, 2, 3, 4, 5 e tá com divergência indicando falta de força para culminar naquele ABC corretivo que ocorre quando o ciclo forma essa falta de força. Então o mercado cripto está aí sangrando também junto com os mercados, mas a gente tem um sinal de crise estarrecedor, extremamente importante, que é o SET7, né? As 7 ações que dominam 30% do market cap do mercado americano, da bolsa americana. Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Meta, Amazon e Tesla. Então, sexta-feira terminou desse jeito. E se a gente for analisar o gráfico de cada uma, vamos lá para a Apple. Vamos analisar o gráfico semanal e mensal. A Apple, por exemplo, ela deu um sinal Eagle aqui. Tá? Fez a onda 1, 2 e 3 e está aqui sem rompimento legítimo nesse fundo confirmado. Então a gente precisa de um rompimento legítimo aqui até o final do mês para descaracterizar o ciclo de tendência de alta e terá a próxima barreira, que é a média exponencial 8,9, se rompida para baixo, dependendo da forma de rompimento, entra em tendência de baixa. Mas a questão é, a Apple, né, a Google e todas essas ações, Nvidia, eu já falei sobre Nvidia a nível mensal, gráfico gigante, né, a maioria delas está o quê? Em tendência de alta, com o ciclo enfraquecido, que tende a culminar nesse ABC corretivo, segundo o método Eagle, quando você aprende o meu treinamento. Então você aprende sobre o fractal da morte, que é o sinal de enfraquecimento desse ciclo de tendência de alta após o sinal Eagle, e ocorre esse ABC corretivo. Esse ABC corretivo, ele é o estopim para culminar numa tendência de baixa. Então você tem um cenário, você tem fundamentos que indicam que uma recessão, um grande crash vai ocorrer. A gente tem o caso do Buffett, que está fazendo caixa há mais de um ano. Então ele está vendo que o preço das coisas está caro, então ele está fazendo caixa, ou seja, ele está pegando o dinheiro dele, vendendo as ações dele, e pegando o dinheiro e deixando parado. Ele não está vendendo ações, fazendo lucro e comprando outras. Ele não está vendendo ações e comprando outras que vão cair menos. Por quê? Porque a Buffett trabalha desta forma. Se as ações estão muito caras, não tem por que comprar. Simplesmente ele fica sem comprar e coloca na renda física, em tesouro, etc. Então, essas 7 ações já indicavam, né, que o mercado tenderia a fazer essa correção ABC. E se essas ações indicam essa fraqueza da tendência de alta, elas podem culminar em avançar a queda e crash da bolsa, porque essa 7 que detém 30% de todas as ações da bolsa levará essas ações, o mercado inteiro, a desabar. E nós temos o tarifaço, certo? Nós temos a questão do tarifaço aí de Donald Trump. Primeiro que o JP Morgan está projetando 60% de recessão. E a gente tem o problema das tarifas, tá? Então, quais são as consequências dessas tarifas, né? Os iPhones podem custar de $1.000 a $3.500, retardando o progresso da IA. Então vai ficar mais caro. A gente já tem, pessoal, já cansei de falar aqui no canal, no mundo inteiro, não é só no Brasil, a dívida de cartão de crédito sem pagar inadimplência está aumentando. Então as pessoas estão com os cartões de créditos estourados, elas não estão conseguindo pedir empréstimo, a poupança delas está esgotada
e elas têm dívidas com cartões de crédito da qual não se paga mais. No Brasil tá assim. Hoje, para você conseguir cartão de crédito, você precisa fazer investimento em CDB, etc. Você quer 4 mil de crédito, você tem que dar 4 mil para o banco e deixar no CDB do banco, em algum investimento do banco, para ter para que o banco ele tenha uma garantia. Daí ele te dá o cartão e permite você parcelar. Então você coloca 4 mil no CDB, você tem 4 mil de limite de crédito do cartão de crédito para parcelar, etc. Se você não pagar, o banco pega esses 4 mil que você investiu no CDB dele. Hoje é assim, antes não, antes os bancos davam crédito de graça. Bastava você ter o nome limpo. E hoje as pessoas aqui no Brasil estão sem pagar os cartões de crédito, a maioria. E não é só no Brasil, no mundo inteiro, nos Estados Unidos também está explodindo isso. Então a gente já tem esse tarifaço para piorar a situação, ou seja, os consumidores enfrentarão preços ainda mais altos de tecnologia. Eu vi também outra notícia que falava que a inadimplência de créditos estudantis, ou seja, estudantes que pediram emprestado, estão financiando faculdades, não estão pagando as dívidas, estão estourando as dívidas também com inadimplência. As tarifas podem reduzir os lucros da tecnologia em 15%, então muita demissão tende a ocorrer. Se vai ter menos lucro, mais gente vai ser demitida, mais setores nas empresas serão fechados. Então muito desemprego vai correr solto por aí. E por que o desemprego tende a aumentar significativamente? Porque hoje, com a inteligência artificial, você tem muitos trabalhos de escritório, de escrever, de responder e-mail, etc. Pode ser otimizado com IA, e 15, 20 pessoas que faziam isso pode ser feito por uma pessoa usando IA. Certo? Eu faço o trabalho na empresa que eu trabalho, eu faço o trabalho de acho que 20 ou 30 pessoas usando IA para muita coisa, para fotos, imagens, etc., para escrever. Então a empresa não precisa de mais funcionários porque a IA, alguém que supervisione a IA e tenha uma organização com IAs pode derrubar 20, 30 pessoas para fazer certos trabalhos em uma empresa. Então muita gente vai ficar desempregada, etc. Por conta disso, por conta da evolução da IA, mais o tarifaço do Trump. As ações de tecnologia enfrentariam a pior crise em 25 anos devido às tarifas de Trump nas últimas 36 horas. Isso aqui foi pego sexta-feira, se eu me lembro bem, lá no Twitter. As tarifas recíprocas visam igualar o superávit comercial dos Estados Unidos, apoiadas pelos líderes automotivos industriais e de tecnologia. Ao contrário da década de 1980, as tarifas agora afetam duramente o comércio de tecnologia, a revolução da IA e a indústria global. A IA tende a ficar um pouco mais caro com isso, mas ela não tende a ser abandonada, muito pelo contrário. As pessoas vão investir em IA para baratear seus serviços e, como eu falei, muitas pessoas tendem a ser demitidas, tendem a ter desemprego no mundo inteiro. O Vale do Silício depende das cadeias de fornecimento asiáticas para chips, hardware, componentes desde a década de 1990. Então tudo que é tecnológico tende a aumentar de preço. As pessoas já estão em dificuldade e ainda vai aumentar o preço de tudo. Então mais dificuldade vai surgir, mais empresas vão quebrar, já tem muitas empresas quebrando, mais empresas ainda vão quebrar por conta disso. 40 anos de comércio global deram aos Estados Unidos tecnologia barata, agora 50% China e 35% Taiwan, as tarifas aumentam os custos em 40%, 50%. Então o empresário vai ter que ficar pagando isso para importar e vai acabar quebrando, ou vários setores vai acabar quebrando, etc. Da empresa dele, etc. A indústria dos Estados Unidos leva de 4 a 5 anos para ser construída, mas os custos de mão de obra são altos e a força de trabalho não está preparada.
Então nós temos crash na bolsa, desemprego e quebradeira de empresas por conta das taxas. Então, pessoal, vamos aqui dar uma analisada na curva de juros, é um indicador muito importante. E o que nós verificamos aqui? A curva de 10 anos contra a curva de juros de 3 meses. Essas partes de cinza são as crises, então a crise de 1990, quando cruzou para baixo, né, teve a crise. Aqui na bolha.com cruzou para baixo, teve a crise. Em 2008, né, cruzou para baixo da linha preta, teve a crise de 2008. E aqui no Covid 2020 cruzou para baixo, teve a crise. Então esse é o indicador básico aqui da curva de juros. E veja, cruzou para baixo em 2022 e há mais de 2022 que cruzou para baixo. E ficou até 3 anos aí praticamente abaixo. Isso aconteceu em 1929, na crise, a Grande Depressão, grande crash de 1929. A curva de juros, ela foi acionada e ficou muitos anos. E as bolsas bombando. Se você estudar sobre a crise de 1929, você vai ver que as bolsas bombavam, etc. Tava tudo certo, tudo bombando, tudo subindo. Por isso que eu sempre falo aqui no canal, você não deve comprar porque está subindo. É uma frase até de Benjamin Graham, do livro Investidor Inteligente, que ele fala. Uma das regras é, eu não vou comprar porque está subindo. Eu tenho que comprar porque está abaixo do valor intrínseco, porque tem fundamentos, porque futuramente a empresa vai ter demanda para o produto e serviço da empresa, e as pessoas vão investir na empresa, vão comprar ações, vai ter demanda e o preço vai aumentar. E o que aconteceu em 1929, próximo disso? Nós estamos vendo o Donald Trump descendo a lenha na tarifa no mundo inteiro e causando essa crise, fazendo a bolsa cair e desabar. Inclusive os bitcoiners, os influencers de Bitcoin, que lambeu o Trump durante todo esse tempo, passou pano para ele colocar o Bitcoin como reserva estratégica, os Bitcoins apreendidos, ou seja, os Estados Unidos não decidiu usar dinheiro para comprar Bitcoin. Então já começou a verdadeira face de Trump sendo mostrada com essa atitude. Então muitos influencers falaram, compra logo, você tem que comprar nos 90 mil, você tem que comprar nos 100 mil, porque os Estados Unidos vai imprimir dinheiro para comprar ou vai pegar reservas que ele tem para comprar em Bitcoin, e os outros países serão todos obrigados a comprar Bitcoin, senão vão ficar para trás. É a tal da teoria dos jogos. Então todo mundo vai comprar Bitcoin e o preço vai para 1 milhão, 10 milhões, gente dizendo que vai para 700, 800 mil o alvo, a 1 milhão
de dólares esse ano o Bitcoin. Eu sempre falei para ter cautela, porque simplesmente porque está muito fácil. Está muito fácil. E geralmente quando isso acontece é porque tem coisa errada. Eu tenho 19 anos de mercado. Então, e aconteceu lá na crise no crash de 1929. 1930 a gente teve essa lei tarifária aqui. Então teve 10 anos de crise, além do crash de 1929, ainda teve taxação para todo lado. Os Estados Unidos fez isso lá no passado, né? Vocês podem ler, procurar aí sobre lei tarifária de 1930 e estudem o colapso que ocorreu e a crise que gerou por vários anos. E aconteceu isso também, né? A curva de juros passou, não houve crise, as bolsas bombaram, as bolsas explodiram. Ficou 3 anos mais ou menos além, né, com o sinal ativado da curva de juros. E houve o crash de 1929. Depois teve a lei tarifária, que a crise se alongou por 5 a 10 anos. Próximo disso, e novamente a gente está tendo essa guerra comercial de taxas gerada pelo Trump. Então o que acontece? O Trump, quando ele entrou na presidência, ele provavelmente já planejava fazer essa guerra comercial de taxas e derrubar os mercados. Por isso que ele, como sabe disso, pensou, bom, eu não vou ser louco de comprar Bitcoin, porque existe chance do Bitcoin e os mercados todos serem derrubados, arruinados definitivamente. Então o que eu vou fazer? Eu simplesmente não vou comprar Bitcoin, vou colocar o Bitcoin como reserva estratégica, mas serão os Bitcoins apreendidos. Assim a gente não vai ter prejuízo nenhum. Ou seja, ele já sabia disso, enganou todo mundo, porque ele deu a entender com as promessas dele de colocar o Bitcoin como reserva estratégica, de que ele compraria Bitcoin, que trabalharia para que os Estados Unidos comprassem Bitcoin, etc. Então ele, de certa maneira, não foi muito claro e tapeou todo mundo. Teve gente aí que, né, vendeu carro, casa para comprar Bitcoin em 90 mil, 100 mil, 108 mil. Mas não contava com esta situação atual. Então você não deve confiar em político e nem se basear em decisões políticas ou promessas de políticos para fazer investimentos, porque eles não vão falar os seus planos. Eles não vão falar os planos deles para vocês. Então a gente tem essa situação de crise gravíssima que pode suceder com base nesse indicador e coincidência de tarifas, curva de juros lá da crise de 1929, com a lei tarifária que também ocorreu e estendeu a crise por 10 anos, 5 a 10 anos de crise. Muita gente quebrou, etc. Sumiu o dinheiro, acabou o dinheiro, arrebentou com tudo. Só que hoje a gente tem ouro, como sempre teve, e temos o ouro digital, que é o Bitcoin e outras criptomoedas, que tem portabilidade, que tem possibilidade de pseudo-anonimidade. Então você consegue escapar, se proteger contra confisco, etc. O Bretton Woods, que confiscou o ouro das pessoas, pode acontecer com criptomoedas também. Só que pode tentar fazer, mas vai ser difícil, né, de tentar fazer isso com criptomoedas. Então tá aí, a gente já tá com o S&P 500 aí dando uma respirada, né? Ele abriu em queda, tá dando uma bombada, fechando o gap aqui de baixa. Caiu muito também, né? E lembrando que tendência de baixa já entrou no gráfico diário, né? E ela faz topos e fundos descendentes, então vai ter os momentos de alta também. No gráfico semanal, que é o gráfico, temos que ficar de olho aqui,
está abaixo da média exponencial 8,9. Entrou em tendência de baixa. Então veja, ó, a gente tem aqui, para vocês verem que o mercado sempre esteve fraco, eu sempre alertei isso aqui no canal, o mercado sempre esteve fraco, né? Ele demorou aqui, ó, de maio de 2023, 2022, deixa eu ver, maio de 2024 até fevereiro de 2025. É cerca aí de quase um ano para subir tudo isso em apenas um mês, devolveu tudo. É um sinal de fraqueza torrencial. E tá até aqui o primeiro sinal de ABC corretivo do fractal da morte que o meu método indica. O método Eagle indica. Sofreria o ABC corretivo. Buffett nessa época estava fazendo caixa já. Todos os sinais de problemas econômicos graves sucedendo. E o ABC corretivo não ocorria, e quando ocorria era pequeno. Aqui também foi alertado um, não ocorreu. E aqui foi alertado outro e ocorreu finalmente. Ou seja, no terceiro sinal do ABC corretivo ocorreu. Subiu e enganou todo mundo que comprou na alta. Não tem crise, não tem problema, não tem nada. Vamos comprar porque está subindo, vamos comprar porque está valorizando, vamos ficar porque vamos ficar de fora. Vamos comprar porque a Nvidia está bombando, está subindo, etc. A IA está bombando, etc. Isso aconteceu na crise das bolhas.com. Ocorreu na crise de 2007, eu entrei no mercado financeiro na crise de 2008. Em 2007 eu estava lá, estava fazendo operações na bolsa, etc. Eu comecei com bolsa de valores. E acontecia exatamente isso. Então eu tenho muito tempo de experiência e por isso que o meu sinal estava aqui. Fora o sinal gráfico de médio prazo, temos atitudes como de Warren Buffett, um grande mega investidor, fazendo caixa e não comprando ações, é porque ele já analisou que a situação econômica era complicada. E como ele acertou o topo de 2008, ele acertaria o topo aqui também. Entrou em tendência de baixa, pode fazer uma correção e continuar os topos e fundos descendentes. Esse crash aí de 10 anos, tá? Que pode durar 10 anos, igual o crash de 1929, que estendeu uma grande depressão por quase 10 anos, mais ou menos, e teve a lei tarifária, e temos aí as tarifas de Trump, essa guerra de tarifas que vai estender essa crise por muitos anos. Então, foi o que eu falei, já falei em redes sociais, já falei no Twitter, que você tem que virar literalmente uma formiga, ou seja, você viver trabalhando, inventando alguma coisa, abrindo outros, inventando alguma coisa, fazendo coisas novas, exatamente para não somente sobreviver, mas prosperar, economizando dinheiro, porque não é para gastar. Então não é para comprar carro, não é para comprar casa, a não ser que você esteja milionário e tal, mas se você ganha aí, sei lá, 100 mil, 200 mil, economiza. Não sai comprando carro, não. Porque é o seguinte, você ganhou 100 mil, 200 mil, você vai comprar um carro zero que custa, infelizmente, 100 mil hoje, né? Essa crise se estendendo, todo mundo endividado, todo mundo desempregado, você acha que eles vão comprar seu carro? Você acha que você vai conseguir vender seu carro se você precisar de dinheiro? Você acha que vai conseguir vender sua casa se você precisar de dinheiro? Então, dinheiro líquido equivale nessa crise, certo? Dinheiro líquido equivale nessa crise. É crise de crédito. E é importante que você seja devedor, né? Ou seja, deva, é melhor você dever do que, se você não tem jeito, né? É melhor você dever e ter o dinheiro retido do que ser credor, porque você vai cobrar as pessoas e as pessoas não vão te pagar. Você aluga carro, as pessoas não vão te dar o calote. Você aluga casa, as pessoas vão te dar o calote, porque vai acabar o dinheiro das pessoas, o crédito, etc. E quem for credor vai se ferrar. Quando você
é devedor, né? Você deve aluguel, você deve isso, etc. Você pode reter o dinheiro para você. Infelizmente, se a situação estiver ruim, você não vai pagar, mas você vai conseguir sobreviver melhor. Na crise de crédito, uma boa estratégia, eu acredito que seja essa, e muitos especialistas já velhos na economia também falam sobre isso, para você ser credor em crise de crédito. Devedor, aliás, em crise de crédito. Então, se livra da sua casa, das casas que você aluga ali, né? Tenta vender bem antes da crise para você ficar com dinheiro líquido e ser um devedor ali, buscar pagar tudo e durante essa crise não comprar coisas que vão faltar liquidez, como casa e carro. Se você precisar do dinheiro, você não vai conseguir. Com relação a casas, se tende a faltar dinheiro para muita gente vai estar endividada, muito desemprego, etc., que é a projeção, é a probabilidade, né? Eu não quero isso, mas é a probabilidade. As pessoas têm casas lá de 200 mil, apartamento em São Paulo lá que é um ovo, que custa 200, 300 mil. Você acha que a pessoa que vai precisar de dinheiro nessa crise, que vai querer vender o apartamento dela para tentar comer e beber, pagar a conta, etc. Tanto o real estate, né, os Estados Unidos, tanto o mercado americano de casas imobiliário, quanto no Brasil, o preço tende a despencar. Se ocorrer igual em 1929, mais a lei tarifária que gerou aí a guerra comercial e teve 10 anos de crise mais ou menos, o preço das casas também vai diminuir, porque as pessoas precisam vender para ganhar dinheiro e comprar comida, pagar as contas, etc. Então o preço das casas vai desabar, né? Então quem está fazendo investimento imobiliário corre o risco também de sofrer uma desvalorização gigante. Então, em resumo, pessoal, a gente tem aí uma chance de crise de muitos anos. A grana tende a migrar para ouro, metais e criptomoedas, e esses mercados aí bombarem. A Monero, né, que realmente recuperou aí uma queda estratosférica, né? Martelaço aí na Monero. Recuperação incrível dela. Aí, martelaço, chegou lá 165 mil lá, né? 60 dólares, né? 165 dólares, fazendo martelaço aí. Então, as criptos vão sofrer um pouquinho, como elas indicam que estão sofrendo, indicam aí o sofrimento delas, mas a grana tende a migrar principalmente para aquilo que tem fundamentos. Aquilo que não tem fundamentos tende a sofrer e sucumbir. Meme coins, etc. Mas aquilo que tem fundamentos, Monero, Ethereum, o Ethereum que inclusive caiu muito, o alvo que eu estabeleci para ele é 10 mil dólares, mas veio essa crise inesperada e definhou com o Ethereum 1.500 dólares, né? Por isso que você tem que diversificar. Colocar tudo em uma coisa só, colocar tudo em Bitcoin, não é investimento. Você tem que diversificar um pouco para que você tenha um respaldo em algo que possa valorizar e amortecer a queda e o impacto em outros investimentos, moderadamente. Não é diversificação de 100 criptoativos, 200 criptoativos na carteira. Tem que ter aí 30, 20, etc. Moderadamente diversificado, mas tem que ter diversificação. E o Ethereum decepcionando, né? A Monero contra o Ethereum. Tá aí, a explosão da Monero contra o Ethereum, né? Até agora ela não fez correção. Entrou em tendência de alta no semanal, o Monero contra o Ethereum. Isso é um indicativo. A gente já tem os indicativos fundamentalistas, factuais, inclusive, da Monero se expandindo para sites estilo Tornado Cash para fazer swap por outras criptos, das quais esses sites não tem KYC. Você pode usar o Tor neles
e ter anonimato para trocar suas moedas por outras criptos de privacidade de blockchain aberta, Bitcoin, Tether, etc. E mantendo a anonimidade da sua quantidade, que é você que está usando essas criptos e pagando as coisas, etc. Mantendo a sua segurança, porque o que é invisível não pode ser atacado e as pessoas não podem, nem governos devem saber o total de criptomoedas que você tem, principalmente em certos países que tem verde e amarelo na bandeira, que tem bandidos dentro da polícia, da Receita Federal, etc., que organizam sequestros, ajudam criminosos, né? Então você não pode, não deveria deixar esses pilantras saberem o quanto de criptomoedas você tem. E a Monero crescendo exatamente para ajudar as pessoas a terem esse respaldo de segurança que é o anonimato. Então o mercado está crescendo, o marketplace está crescendo, onde a Monero está inserida, campeã de uso para fazer pagamentos, gente trocando Bitcoin por Monero para depois fazer pagamento e manter o anonimato das suas quantidades de cripto por segurança. E está aí superando o Ethereum e tende a superar significativamente. Então a Monero nesse tempo tende a explodir significativamente por conta disso. A gente está falando do Ethereum, que é a segunda colocada no ranking de market cap do mercado cripto. Tá aí, pessoal, o Ibovespa desabando também. Então o S&P 500 aí recuperando e ele abrindo a semana aí de maneira contrária, em queda. Então teve essa alta, etc., do Ibovespa, mas a situação do Brasil é pior e pode colapsar influenciado pela queda e crash das bolsas. Então todo esse cenário que eu estou falando para vocês, né, tenta aí para você sobreviver à crise, mesmo se você tem um emprego, você é um funcionário público, você vai ficar ganhando dinheiro direto, normal ali, não vai ser demitido, no Brasil no caso, mas se você não é um funcionário público, você tem chance de ser demitido, então se prepara para isso, setores na sua empresa, principalmente se você trabalha com tecnologia, a IA tende a te arrebentar, tem essa questão de tarifa que vai afetar muitas empresas vão quebrar no Brasil também, e muitos setores vão diminuir e você pode ficar desempregado. Se você tem aí empresa e vai ser afetado pelas tarifas, seu negócio pode quebrar. Então são probabilidades e era para mais de 1 ano, 2 anos atrás você está se preparando para essa situação. Eu venho me preparando para essa situação. Então tudo assim que tende a faltar liquidez, carro, casa, etc., não deveríamos, há mais de 2 anos atrás, quando o Buffett já começou ali a vender ações e fazer caixa, eu já tinha uma noção de um crash grande que viria. Daí já veio essa coincidência das tarifas de Donald Trump, igual aconteceu lá, parecido o que aconteceu em 1929, depois do crash de 1929, mais essa curva de juros que ocorreu lá, aquela característica da curva de juros, há mais de 3 anos ali, o sinal ativado da curva de juros, 10 anos vezes 3, versus 3 meses, e em 1929 também ocorreu isso, muito parecido. Então já era um sinal e foi intensificado esse sinal por toda essa análise que eu venho fazendo. Então a probabilidade é que a crise dure muitos anos. Só que a grana tende a migrar para Bitcoin, criptomoedas e metais, né? Ouro, prata, etc. Mas bolsas, mercado imobiliário tende a se arrebentar. Bancos, você ter dinheiro em banco, você pode ficar com o dinheiro preso ali, pode perder dinheiro, o banco quebrar, seu dinheiro ficar lá e você não conseguir sacar, etc. Então tende a ocorrer um desespero para as pessoas irem para portos seguros. E criptomoedas descentralizadas como o Bitcoin tende a ser portos seguros exatamente por isso, para que as pessoas consigam ter um sistema descentralizado financeiro
para deixar o seu dinheiro lá, de maneira que elas são as donas desse dinheiro, porque é descentralizado, como Monero, Bitcoin, Ethereum, etc. E ouro e prata também tende a evoluir, subir, por conta de terem fundamentos, mas as criptomoedas têm essa característica de descentralização e portabilidade, que permitirá você ter um dinheiro que não podem congelar os pagamentos, impedir saques, etc., como bancos. Outra coisa também que eu falo, né, é você se especializar em IA. Eu, por exemplo, tendo a estudar IA para rodar IA localmente, usando o código da DeepSeek, usar ela localmente para desenvolver vários produtos e serviços que eu trabalho. Eu já trabalho com IA e permitiu o avanço e a produtividade da empresa, da minha produtividade também, tanto para aprender quanto para criar, programar também, etc. Embora para programação a IA faz besteira e eu tenho que consertar, a velocidade de programação que eu faço é absurda, muito mais alta usando IA. Então você tem que cair dentro de IA para dominar isso. Se você não fizer isso, você vai ficar para trás, tá? E obter aí a prática de economizar o máximo de dinheiro que você pode. Por quê? Mesmo você tendo um negócio, uma empresa, etc., se o dinheiro, você pode ter o melhor produto do mundo, se o dinheiro das pessoas fica escasso, todas as empresas vai quebrar, todas as empresas tendem a quebrar, tendem a se arrebentar, tendem a passar por dificuldade. E existe uma crise que tende a se estender, probabilidade dessa crise se estender por 4 a 5 anos ou mais, igual à Grande Depressão, por conta dessas características que eu acabei de falar aqui. Então você tem que ter, você não pode ser credor, né? Ser devedor, porque é uma crise de crédito. Você tem que ter ativos líquidos, dinheiro, Bitcoin, ouro, etc. Não uma casa e um carro, ou carros e casas que você vai tentar vender e não vai conseguir, né? Tem gente aí perdendo casa e carro já porque não está conseguindo pagar as prestações, né? Então você tem que ter isso e estudar muito, trabalhar em dobro, trabalhar o dia inteiro, estudar o dia inteiro, focar nisso, porque é a sobrevivência. É pior se não fizer nada e ficar deprimido. Eu trabalho praticamente em tempo integral hoje, né? Há mais de 1 ano, 2 anos eu trabalho em tempo integral, estudando, trabalhando, estou criando vários produtos e serviços, aumentando meu conhecimento exponencialmente. Tá dando certo, mas a gente tem essa pancada que vem para cima da gente aí. Então não pode parar. É um nível de bunker mesmo, onde está ocorrendo uma guerra. E você tem que ficar no bunker lá, sobrevivendo, mantendo a sua saúde, etc. Saúde também é outra coisa que eu falo, né? Ou seja, se alimente bem, faça exercícios físicos para não ficar doente. Eu me alimento bem há mais de 1 ano aí, e não fico doente, não gasto dinheiro com doença, nada. Mas a minha alimentação é nível 100% natural, né, etc. Não consumo açúcar, não consumo nenhum produto industrializado, sempre me hidratando bem. A gente tem 70% do corpo nosso é água, então estou sempre bebendo muita água e não fico doente. Mais de 2 anos aí, não preciso ir em médico, nada. Mas é um nível de guerra, né? Porque se a minha saúde, ela vai para o fundo do poço, eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir estudar. Então tem que investir na saúde. E tem que investir em conhecimento. Então tem que trabalhar 24 horas por dia praticamente, né? Tem que ficar o dia inteiro estudando, trabalhando, produzindo e adquirindo conhecimento para conseguir criar coisas e soluções novas. E eu estou criando. E é isso, é um nível de bunker mesmo, de guerra, porque vem coisa pesada aí. Então estou dando aqui já uns alertas para vocês, não é alarmismo. Mostrei os dados, mostrei os fatos. Tirem suas próprias conclusões e
tem também a questão de guerras aí, possibilidade para piorar tudo, né? Ainda tem guerra na Ucrânia e Rússia, Israel, Irã, etc. E pode ocorrer guerra a qualquer momento. Conflitos regionais anteciparam a Segunda Guerra Mundial. Então, para piorar, ainda pode. Eu até acredito que é possível que ocorra mesmo guerra, né, mundial, que vai arrebentar ainda mais o mundo. Ou seja, é uma probabilidade grande, igual aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, tá todos esses alertas. Tem ativos líquidos, não tenha ativos que você vai ter dificuldade para vender na crise, como carro, casa, etc. e outras coisas. Está estudando, cuidando da sua saúde, porque se a sua saúde se arrebentar, você não vai conseguir trabalhar e vai se arrebentar mais ainda, etc. Tudo que eu falei aqui. Tá? Mas eu já venho fazendo isso há mais de 2 anos, vivendo literalmente como uma formiga, né? Só trabalhando ali enquanto as cigarras estão aí brincando, achando que está tudo bem, achando que vai melhorar, mas o bicho vai pegar para vocês, né? Uma hora a conta vem, o bicho vai pegar. Então é isso, pessoal, vou ficar por aqui. Treinamento, pessoal, para aprender os sinais Eagle, saber o timing certo de comprar e vender ações para longo prazo ou criptomoedas para longo prazo, sabendo o timing certo, 100% pelo gráfico. Você tem aqui o nosso treinamento Ultimate Eagle Signals multimercado, criptomoedas, forex, ações e futuros. Tem um grupo de sinais que é de graça para quem compra o curso. Entre em contato para saber mais. Vou ficar por aqui. Obrigado, até mais. Está pronto para transformar seu futuro financeiro? Conheça o curso definitivo que vai revolucionar a sua forma de investir e negociar. Se você está buscando dominar o mundo do trading e dos investimentos, chegou ao lugar certo. Descubra a tática da Prophecy Line. Aprenda a usar essa bússola estratégica para identificar quando começar, continuar ou encerrar uma tendência. Maximize seus lucros e conquiste o sucesso no mercado. Conheça o poder do fractal da morte, um sinal revelador que marca o fim de uma tendência e abre portas para novas oportunidades. Inicie sua estratégia e prospere em cenários de mercado desafiadores. Explore os sinais Eagle, padrões com uma alta probabilidade de explosão de lucros. Esses sinais são seus aliados na busca pela consistência e sucesso no trading. Prepare-se para seguir o caminho da prosperidade. Nosso curso é incomparável, abarca forex, criptomoedas, ações e futuros, com uma metodologia baseada na ciência de Fibonacci. Tenha um entendimento completo e aproveite um conhecimento que poucos cursos oferecem. Tenha acesso vitalício às nossas aulas gravadas com mais de 34 horas de conteúdo avançado e mais de 25 horas de material introdutório. Além disso, obtenha 1 ano de acesso gratuito aos nossos grupos secretos de sinais para trading e investimentos. Ao contrário dos cursos ao vivo, que oferecem treinamento limitado e caro, nosso sistema de aulas gravadas oferece prática contínua e acesso ao material por anos. Como se fosse uma faculdade online, prepare-se para um aprendizado constante e imersivo. Não perca essa oportunidade única. Clique no link abaixo para conhecer todos os detalhes, acessar nosso curso, começar sua jornada para o sucesso financeiro hoje mesmo. Junte-se aos vencedores e transforme seu futuro agora.